Fala turma, Ricardo Matheus, mais uma vez aqui com vocês para apresentar o nosso cafezinho quinzenal, que é o Café com o Fundador. Esse programa que a gente elaborou aqui por parte da Brasil ao Cubo para poder dar voz aos nossos colaboradores, para que eles possam vir aqui se expressar, falar os seus anseios, os seus desafios. E hoje a gente está com a Nájila aqui, né? É um momento especial para nós, porque a Nájila está aí com a gente há bastante tempo. Queria ouvir de ti, Nájila. Quem és tu primeiro? Se apresenta aí para o nosso público e depois a gente trocar algumas figurinhas aqui. Opa, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de vir aqui compartilhar um pouquinho da minha história, contar como é que foi minha trajetória na Brasil ao Cubo. Como já mencionaste, me chamo Nájila, tenho 25 anos, sou natural aqui de Tubarão. E iniciei minha carreira profissional com 14 anos. Iniciei trabalhando com essa necessidade de estar ajudando os pais em casa. Então, iniciei trabalhando como jovem aprendiz numa multinacional aqui na nossa região, onde comecei a me desenvolver e ter mais esse interesse de cuidar de algo que eu queria fazer diferente. Então, o que eu poderia estar contribuindo para a sociedade e com as pessoas, né? Eu entendi que ir para a área de saúde, segurança e meio ambiente era a área ideal no qual eu me encontrei. Eu conheci a Brasil ao Cubo em 2019, eu vi um anúncio de uma vaga e aí resolvi me candidatar para essa vaga, fiz o processo seletivo ali, participei da entrevista. No início, quando eu comecei na Brasil ao Cubo, a gente não tinha ainda todos os setores estruturados, então eu fazia um pouquinho da parte administrativa, auxiliava, né, o Michel, que era o outro sócio, na parte de financeiro, na parte de compras, e aí a empresa foi se estruturando ao longo desses 3 anos. Então, hoje, na Brasil ao Cubo, eu assumo a coordenação de saúde, segurança e meio ambiente, e vai fazer aí 4 anos que eu estou na empresa, crescendo e evoluindo tanto profissionalmente quanto pessoalmente também. Bom, bacana, Nájila. Eu vejo que a gente tem aí um desenvolvimento muito claro. Tanto eu também me desenvolvi junto com a tua pessoa ao longo deste período que estamos juntos, né? Fica aqui já o nosso agradecimento por todo o empenho, desempenho que tu vem fazendo aí diariamente. Mas me conta um pouco mais do dia a dia, assim, Nájila. Como é que funciona o teu dia a dia na prática, lá nas obras? Como é que funciona isso, coordenar todo esse time de técnico de segurança? Como é que é esse teu dia a dia? A gente tem hoje uma equipe bem desenvolvida com técnico de segurança, técnico de meio ambiente, toda a equipe de enfermagem também. A gente tem um médico ocupacional que fica off na empresa, no sentido de não estar ali presente, mas está sempre à disposição na questão de consultorias, enfim. E a gente tem também engenheiro de segurança e trabalho na empresa. Então, o setor hoje de coordenação de saúde, segurança e meio ambiente, ele cria diretrizes e procedimentos para a gente estar seguindo e replicando nas obras. A gente entende que cada obra tem sua situação específica, cada cliente também tem sua exigência, então a gente acaba trazendo isso para o corporativo para a gente desenvolver da melhor forma possível. Então, lá no processo, quando a gente mobiliza uma obra, desde a parte de documentação, integração de profissional, treinamento, toda a capacitação de saúde e segurança, a gente faz dessa diretriz e auxilia até no final na entrega da obra, né, que a gente chama de desmobilização. Então, a gente dá todo o sentido para isso, tanto na parte de segurança quanto na parte de meio ambiente também. E aí, na sede, eu fico dando esse suporte para todo esse time, para toda essa equipe. E muitas vezes acabo indo para a obra para acompanhar de perto e estar ajudando a desenvolver de perto também esse processo. Não, legal, Nájila. Hoje então, são 3 assuntos, particularmente, que tu adota e trabalha diariamente na Brasil ao Cubo. Né? Está falando de saúde, está falando de meio ambiente, está falando de segurança de trabalho. Desses 3 assuntos, quais os maiores desafios de cada um deles? O que tu enxerga assim como real potencial diário que tu tens que se desenvolver, que tu foi buscar aperfeiçoamento? Qual é o maior desafio das 3 pastas assim? Quando eu iniciei na Brasil ao Cubo, eu tinha apenas a formação de segurança do trabalho. Então, o desafio que foi entrar na Brasil ao Cubo e iniciar o desenvolvimento desses processos, desses procedimentos, para a gente foi o maior desafio, né? E aí eu tive que buscar mais conhecimento e mais capacitação na área de meio ambiente também. E recentemente me formei em técnico em meio ambiente e mais ou menos daqui a 1 ano e meio eu me formo em engenharia ambiental e sanitária também. Então, esse anseio de estar sempre procurando se desenvolver é algo que a gente provoca no nosso dia a dia, né? Devido às necessidades e os desafios que a gente encontra. Posso citar, na área de segurança, um dos desafios que a gente encontra é a cultura de segurança desenvolvida. Como a gente atende hoje diversos estados, diversas pessoas, a gente acaba se deparando com vários tipos de comportamento, né? Então, quando eu chego numa determinada obra, que eu tenho vários tipos de profissionais, vários tipos de locais ali definidos, eu preciso estar desenvolvendo essa questão de segurança em cada um. Então, cada um tem a sua maneira de tratar com importância ou não. Então, a meta principal do nosso setor, o propósito principal, é tornar com que a segurança ela seja um valor para a empresa, né? Não só uma prioridade.
Porque quando a gente fala em prioridade, a gente entende que cada obra tem a sua. Às vezes é prazo, às vezes é custo, às vezes é pessoas. E quando a gente trata com valor, é algo que está na obra, é algo que está enraizado. E valor tu não muda. O valor já está no teu DNA, está no teu sangue. Então, essa é a principal cultura, a principal propósito que a gente quer deixar bem definido no setor de segurança e meio ambiente. Não, legal que, assim como tu comentou, né, Nájila, no início, quando tu entra na empresa, a gente não tinha esses processos bem definidos, então a gente teve que desenvolver isso, né? Diferentemente de um desafio que tu já teve no passado, de tu chegar numa grande indústria, numa multinacional, com esses processos já elaborados. Então, eu imagino a dificuldade e como tem sido esse desenvolvimento diário para que a gente possa procedimentar, de fato, todos esses três setores, né? Mas me conta, como é que vem sendo isso, os diálogos que tu faz com os outros profissionais, essa interação, para, de fato, procedimentar isso e ter essa melhoria contínua na nossa empresa? A gente tenta cada vez mais trazer para a realidade isso, né? Eu estou aqui no corporativo em Tubarão, não estou lá acompanhando uma obra em São Paulo. Então, eu preciso trazer lá da realidade dele qual é a dificuldade que ele encontra. Então, é importante a gente ter essa comunicação, a gente ter esse laço entre todos os times, até porque também no time a gente tem uma gama de profissionais com anos de experiência, a gente tem TST aí na obra com mais de 15 anos de experiência, né? Então, a gente precisa estar sempre trocando essa figurinha para estar se atualizando e entendendo cada necessidade de obra. Muitas vezes, cada necessidade de cliente também. Então, é bem importante a gente manter essa comunicação, manter esse laço. E isso é diariamente. Todos os dias é um desafio, todos os dias a gente tem que aprender algo novo. A gente trabalha muito com as normas e regularizações, então a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre buscando qual foi a última atualização, qual foi o último procedimento que mudou, para trazer para a realidade da Brasil ao Cubo, né? É bacana isso que tu comenta. Mas eu queria entender, gente, hoje tem uma gestão tua, enquanto líder desse setor, coordenadora, de cerca de 20 profissionais, talvez, TST que a gente encontra nas obras, com fábrica. A gente tem 17 pessoas no setor de saúde, segurança e meio ambiente. Assim, tem espalhados TSTs, engenheiros, a gente tem outros coordenadores também, espalhados pelas obras, que são responsáveis pelaquela determinada obra. Então, hoje a gente tem 3 coordenadores, mais alguns TSTs e engenheiro também. Como é o dia a dia, assim, em termos de gestão, as reuniões, tem encontro semanal desse pessoal para te desenvolver? O que é comentado? Me conta mais um pouco em relação a isso. A gente tem, sim, as nossas reuniões mensais que a gente faz para alinhamento, alinhamento de informações, também alinhamento de ações, de campanhas. Então, a gente estabelece um calendário de ações que a gente vai tratar, e ações que a gente vai se desenvolver ao longo do mês, e a gente senta para alinhar tudo isso. Então, a gente tem um grupo também, no qual a gente se comunica e troca ali as informações. A gente vai fazer uma campanha de Abril Verde. Gostaria que contesse essas informações para essa obra, essas informações para essa obra. A gente compila todas essas informações, vê o que realmente a gente consegue colocar e aí bota no material para estar divulgando. Então, assim, toda a interação de campanhas, ações, procedimentos, melhorias, a gente sempre envolve todo o time para estar participando. A gente entende o desafio diário do pessoal da obra também, porque às vezes às 5 horas tem uma equipe fazendo um treinamento, não consegue parar no mesmo horário da outra equipe, tem obra que às 7 horas já faz um DDS, então a gente tem que estar sempre entrando em conjunto ali nas informações e tentando se alinhar cada vez mais. Olha, Nájila, realmente é um desafio incrível, né? Principalmente também tem um caso, o fato de tu liderar, coordenar todo esse time, na grande maioria homens, né? Realmente. E como é que funciona para ti, sendo mulher, sendo coordenadora desse time todo? Tu encontra alguma dificuldade? Eu sei que tu és uma mulher extremamente empoderada, eu acho que não tem tanta dificuldade assim, mas eu queria que tu contasse um pouco mais como é que é esse diálogo diário aí com esse pessoal. Sim, né? No começo a gente sempre encontra desafios. A gente fala que não existe aquela contradição de que mulher não é tão empoderada, mas ainda existe, a gente vive isso na realidade, não com frequência, mas a gente pega algumas situações. Então, é um desafio enorme, mas eu sou muito segura no que eu faço, no que eu sou, no como eu me transformei nesse tempo todo, assim. Eu vim de uma empresa que a predominância era homem, então no setor que eu trabalhava só tinha eu de mulher. Aprendi a conviver com isso e acredito que a mulher tem um espaço dela, a mulher pode estar onde ela quiser. Enquanto isso, hoje a gente não encontra dificuldade, assim, no meu time, na minha equipe. Portanto, que a gente tem bastante TST feminina na área. A pergunta que eu faço realmente, assim, a construção civil, ela impera aí, na sua grande maioria, homens. Embora na Brasil ao Cubo a gente tenha aí um alinhamento muito claro, até mesmo lideranças, mulheres, isso é super importante, mas provavelmente, lógico, né, em algum momento possa ter tido aí alguma questão de desafio. Mas enfim, eu sei que tu é uma mulher empoderada, isso aí realmente não tem problema algum.
Ô, Nájila, mas me conta mais sobre os teus anseios na Brasil ao Cubo, né? Porque tu entrou lá atrás, há 3 anos, enfim, era uma empresa, hoje é uma empresa completamente diferente. A gente adentrou também as obras industriais, com as quais a gente trabalha, além da fábrica, né? A parte de construção off-site, mas as obras industriais também. Como é que está sendo esse aprendizado diário que tu está tendo com cada uma dessas pessoas que nos trouxeram expertise, né? Esse background, para que tipo, evoluísse tudo junto? Como é que tu consegue, de fato, aprender com esse pessoal? Nossa. Como é que tu enxerga isso? É muito, assim, é assustador o quanto eu aprendo e o quanto é nítida essa evolução minha profissional quanto pessoal também, né? As oportunidades que eu tive, essa visualização maior que eu tô tendo também por estar na Brasil Cubo, né? Eu lembro que lá no começo, quando eu iniciei, ninguém conhecia Brasil Cubo, ninguém sabia que era Brasil Cubo. E aí hoje essa evolução, essa bagagem que eu tô tendo, assim, não só profissional, né, quanto pessoal também, é nítido, assim, essa transformação. Eu consigo identificar e foi esse anseio de querer crescer aqui dentro que me fez procurar essas outras formações no qual eu estou fazendo hoje. Porque imagina que as provocações diárias que a própria Brasil Cubo vem fazendo, pelo fato de a gente ser uma empresa que acabou escalando muito rápido, né? Os desafios foram aparecendo e cabe àqueles colaboradores que enxergarem isso assim como tu enxergou, em termos de graduação, de buscar se desenvolver, enxergar isso e tomar posse para que possa haver, de fato, o desenvolvimento. Isso é uma coisa fantástica em ti, que eu consigo enxergar hoje com muito bons olhos, que de fato não ficou estagnada, né? Sempre quis mais. Isso é super importante para a nossa companhia. Sim, eu lembro que teve uma vez, mais ou menos 2 anos atrás, eu participei de uma reunião no qual tinha um determinado assunto sobre meio ambiente, eu não tinha certeza, assim, não, eu consigo, eu vou lá. Eu saí da reunião, fui direto pesquisar, liguei para um professor meu, pedi auxílio, e é isso, sabe? É ter esse desafio, e isso é gostoso, sentir isso, sabe? Sentir desafiada, sentir que... E principalmente sentir valorizada no sentido de que eu consigo fazer aquilo ali, eu dou conta de fazer aquilo ali e eu vou atrás. Então isso eu tenho comigo, é um valor meu pessoal também, de querer ir atrás, de querer sentir essa necessidade de ajudar e de crescer cada vez mais. Como é que tu enxerga tu dentro da Brasil ao Cubo nos próximos 5, 10 anos? Como é que tu se vê? Que desafios que provavelmente tu vais vencer? Mas onde tu queres chegar, de fato? Me conta um pouco mais sobre os teus anseios, assim. A minha intenção, realmente, assim, de vida é crescer cada vez mais profissionalmente, sabe? E não perdendo a minha essência lá atrás, que é o meu valor, esse cuidado que eu tenho com as pessoas, né? Além de tudo que eu faço, além de todas as atividades que eu tenho, para mim a prioridade sempre são as pessoas. E aí eu pude abraçar o meio ambiente e entendi que eram as 2 maneiras de eu querendo ou não estar ajudando. Então, eu ajudo hoje 2 coisas que são mais importantes, que são o meio ambiente e as pessoas. Então, eu tenho comigo que eu quero crescer profissionalmente, futuramente uma engenheira, futuramente estar indo para as obras cada vez mais, acompanhando, vendo essa evolução da Brasil ao Cubo e crescer cada vez mais. E, enfim, esse é meu propósito, sabe? De vida e de profissional também. Bacana, Nájila. E aí, é legal, Nájila, para a gente caminhar para o fim aqui, como o intuito, de fato, é dar voz, eu queria entender de ti, se tens alguma coisa para falar para o teu time, para as pessoas que também estão se desenvolvendo, estão entrando no mercado de trabalho por agora. O que tu gostaria de falar para essas pessoas, se de fato tens alguma coisa para comentar? Olha, eu acho que, né, indo para o final mesmo, é agradecer essa oportunidade, não só de estar aqui hoje, mas a oportunidade de fazer parte da Brasil Cubo, de realmente sentir parte. Isso é algo que ninguém ensina pra gente. A gente realmente entra na Brasil ao Cubo, aceita esse desafio. A gente sente parte da empresa mesmo. Então, é a minha empresa, é a empresa que eu trabalho, que eu visto a camisa. E o que eu tenho para dizer mesmo, eu acredito que é as pessoas acreditar em si. Eu acho que o primeiro passo para um crescimento é acreditar em si mesmo, acreditar que é capaz. Eu acho que lá, quando eu tinha 14 anos, eu acreditei que eu era capaz, eu acreditei que eu poderia, sim, por mais que eu vim de uma família que não tinha esse histórico, né, de formação, de graduação, eu posso ser. Então, se eu sou a primeira da minha família, eu quero ser a primeira da minha família. Se eu sou a primeira a dar um retorno para meus pais, eu quero ser a primeira a dar esse retorno. Então, acho que acreditar em si mesmo, acreditar que é capaz e nos vemos no topo e acelera e vamos. Bora lá. E pro meu time, agradecer toda a parceria de sempre, o pessoal é muito unido, já consegui conhecer vários pessoalmente, é muito legal essa energia que a gente tem aí. Em breve, quem sabe, a gente se reúne para comemorar cada vez mais. Bom, obrigado, Nájila. Muito bom o nosso bate-papo aí. Realmente, eu sempre acabo aprendendo nessa conversa que eu tenho com os colaboradores e hoje, mais uma vez, consegui aprender um pouco mais. Muito obrigado por tudo até aí, então. E realmente, valeu. Nos vemos no topo. Muito obrigado. Valeu.